Graça e paz, queridas. Tão bom estar em casa. Que gostoso ouvir adentrando as portas da própria casa, né? É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, onde Deus já tem feito o infinitamente mais, concordam? E, gente, eu tenho cá para mim que o Senhor gosta de dar ênfase em algumas coisas. E quando o Senhor fala uma coisa duas vezes, é para a gente, deixar os nossos ouvidos bem atentos. Bem atentos. A Márcia vem aqui dar uma palavra completamente alinhada com a palavra da Gabriela, que foi maravilhosa, impactante aos nossos corações. E aí nós tivemos esse teatro, né, essa representação, nos fazendo refletir sobre coisas muito importantes. E aí a gente vai vendo o Espírito Santo costurando tudo, porque a gente não sentou para combinar absolutamente nada. E o checklist do Espírito Santo é o melhor que a gente pode ter. Então abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Ai, Deus, tu és lindo. A palavra de Deus. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT, ok? Se você não está na mesma versão que a minha, então fica comigo, mas não deixe o seu cérebro dispersar. Porque a palavra do Senhor, essa palavra saiu da boca do próprio Senhor. Amém? Então, vi um novo céu. Essa palavra saiu da boca de João. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, agora sim a voz do Senhor, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro.
A cidade tinha o formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a segunda com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, os reis em toda a sua glória entrarão na cidade, suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Continue em Apocalipse 22. Não cansa não, porque essa é a palavra de Deus. Se você está cansado de ler, misericórdia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Deus, a tua palavra, nós nos alegramos nela, colocamos a confiança nas tuas promessas e te pedimos que o Senhor continue falando conosco nessa bendita manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o fim da história. Se você não sabia ainda, fique sabendo. Gente, nós estamos situados historicamente em um tempo extremamente delicado, porque o engano, e gente, engano é o que parece verdadeiro, tem aspecto de verdadeiro, às vezes tem até peso de verdadeiro, mas é falso. Quando você pega uma bijuteria muito bem construída, que hoje eles chamam de semijoias, você vê que ela é muito bonita, que ela é muito bem feita, que ela tem pedras que brilham, mas o poder de compra dela é completamente diferente. O valor dela é muito abaixo do que uma joia verdadeira. Satanás não é óbvio, ele é o pai da mentira, ou seja, ele inventou a mentira. Ele é o inventor da mentira, a mentira é peculiar a ele. Ele começou no jardim com Eva contando uma mentira. Ele falou assim, Deus falou que vai acontecer o quê? Se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que a gente vai morrer. Mas é claro que vocês não vão morrer. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como Deus. É uma meia verdade. É mesmo, né? A árvore do conhecimento, então se eu conhecer o bem e o mal, você como Deus. E ele não mudou de estratégia, a estratégia continua sendo a mesma. Então nesse tempo que a gente vive,
Nós estamos tomando mentiras como se fossem verdades, e a gente está negociando joia raríssima por palha. Quando a gente canta a música que é a Ludmilla, né? Os sonhos de Deus. Muita gente canta essa música pensando na própria frustração pessoal. Se tentaram matar os teus sonhos, aí você já pensa no seu pai, você pensa na sua tia, você pensa no seu vizinho, no seu patrão, aquele desgraçado. Entendeu? Mataram os meus sonhos. Meu sonho de quê? De ser famosa. Meu sonho de quê? De ter uma casa. Meu sonho de quê? De estudar. Meu sonho de quê? De casar. Meu sonho de quê? Todos os sonhos sobre nós mesmos. Mas o que a música fala é os sonhos de Deus jamais vão morrer. A música pretende nos alinhar com qual é o propósito de Deus para nós nessa terra. Porque vivendo esse propósito e sabendo o fim da história, é que nós vamos caminhar em vitória. E não a vitória aparente, a vitória do Instagram, a vitória da viagem internacional, a vitória de ser mais magra, mais alta, mais loura, bem casada. Isso são vitórias aparentes e temporárias. O Senhor está nos chamando para a vitória definitiva. E aí a gente se apega, e aí a gente começa. Se tentaram matar os seus sonhos, aí você já começa com uma depressão. Lembrando do ódio que te passaram nessa vida. Mas Jesus falou que o quê? Que nós seríamos desprezados, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos açoitados por amar o nome dele. Nenhuma novidade. Sufocando o teu coração. Sabe por que o coração está sufocado? Porque você está pondo a sua esperança no lugar errado. Você está pondo a esperança naquilo que não vai te levar ao final da história. Você está pondo esperança nas coisas temporárias. Você está pondo esperança em palha, em erva. A cura que a Ludmilla está ministrando nessa música é essa cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Cura de quê? De uma visão equivocada. Cura de quê? De ter expectativa no lugar errado. Cura de quê? Ficar sonhando os seus próprios sonhos e não sonhar os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus incluem também te cuidar, te prosperar, te abençoar. Mas isso vem como consequência. Lembra do que Jesus falou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. A gente inverteu a ordem das coisas. E é por isso que a gente está adoecendo emocionalmente. A gente está adoecendo. Gente, o diabo hoje não manifesta assim, estribuchando no meio do povo, não. Qual foi a última vez que você viu um demônio manifestando, caindo? Gritando, quebrando cadeira. Qual foi a última vez que você viu? Eu tenho um bom tempo que eu não vejo. Mas eu estou vendo gente na igreja cada vez mais oprimida, cada vez mais depressiva, cada vez mais angustiada, desenvolvendo toda sorte de doenças emocionais. Helena, então você está dizendo que depressão é do diabo. Não, depressão é uma doença. Uma doença na qual o diabo se enfronha nela para nos liquidar. Porque das outras doenças a gente quer sobreviver, mas da depressão a gente quer morrer. Hashtag fica a dica, ela não é só uma doença. Sim, ela é uma doença cientificamente provado e ela tem que ser tratada sim. Mas gente, você pode tomar remédio no psiquiatra, e no psiquiatra vai ser muito bom. Graças a Deus, porque Deus levantou os psicólogos, os psiquiatras e os remédios. Mas eles são paliativos. Eu tenho que te contar o seguinte: o que pode arrancar pela raiz as nossas doenças emocionais é o nosso envolvimento cada vez mais com o propósito original de Deus para nós, que é vivermos tendo Cristo sendo formado em nós pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero te dizer uma coisa. Não subestime o poder do inferno. Eu já vi pessoas falando, você tem que parar de falar desse negócio que depressão é do diabo. Depressão é uma doença. E eu estou aqui para afirmar, depressão é uma doença. Mas teve uma coisa tão interessante que vira e mexe, eu conto isso nas minhas pregações. Um grupo de terapeutas que já haviam tratado por algum tempo, um grupo de pessoas com depressão clínica, com psiquiatras, psicólogos e remédio. Chegou um tempo do tratamento que o remédio parou de fazer efeito.
teve reajuste de medicação, teve toda sorte de investimento dos profissionais da saúde para que aquelas pessoas fossem transformadas e se ficassem livres da depressão. E nada mais funcionava, nenhum remédio mais. Então eles juntaram-se em um grupo e reuniram essas pessoas diferentes, tratadas por diferentes profissionais da saúde, e levaram essas pessoas para fazer o quê? Para semear na vida de quem tinha pouco. Então pegaram essas pessoas e foram levar para o sopão, levaram para os asilos, levaram para debaixo do viaduto, levaram para elas ouvir as histórias das pessoas e fazer o bem para essas pessoas. Pegaram o talento que essas pessoas tinham e começaram a usar esse talento para servir. Aí a gente se lembra, por que Jesus falou, melhor é dar do que receber? Porque à medida que nós cumprimos a nossa vocação de ser igreja, de estendermos o nosso braço e de amarmos como fomos amados, seremos curados. Então, se você está com depressão, vai no médico. Busca ajuda. Toma remédio. Mas se aproprie da verdade da palavra de Deus. Para que o oportunista e mentiroso não use a sua doença como uma ferramenta para te matar. Ok, gente? Então a gente continua analisando a música da Ludmilla. Não desista, não pare de crer. Não pare de crer. Vocês conhecem o credo apostólico? Que isso, Helena? Tem uns crentes falando assim, misericórdia. Ô, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. A história, tem a história da igreja. A história de igreja começou lá em Atos. E está conosco aqui, 2000 anos depois. Você não pode ignorar o que aconteceu no meio. Ok? Tem gente que não lê Agostinho, não lê os pensadores da igreja, porque, não, são católicos. Ô, gente, ignorância não, ok? A igreja tem uma história. Muitos anos de história. Mais de 2000 anos de história. E antes da reforma, essa história durou 1517 anos. 1517 anos. E nos primórdios do cristianismo, nos primórdios da igreja cristã, nós não estamos com placa denominacional aqui, certo? Lá nos primórdios, dentro desses 1517 anos, foi escrito o credo apostólico. E por que foi escrito o credo apostólico? Não é para ser uma reza brava, não, gente. O credo apostólico é uma confissão daquilo que nós cremos, para combater o gnosticismo que estava entrando nas entranhas da igreja, afirmando mentiras como se fossem verdades. Então o gnosticismo estava dizendo ali para aquela igreja que estava nascendo, a igreja primitiva, que Jesus não era totalmente divino, que Jesus não ressuscitou em carne, que o que apareceu foi um fantasma, foi uma visão espiritual que os discípulos dizem. Gente, se é isso, por que a Bíblia ia falar que nós vamos ressuscitar em carne? Que nós vamos receber um corpo glorificado. O que nós cremos, gente? Em que nós cremos? E aí, o credo apostólico escrito lá nos primeiros anos do cristianismo, ele declara: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã Universal. A palavra católico significa universal. A comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E por que eu estou falando isso? Porque, como foi mencionado aqui hoje também,
O texto, que eu também já tinha separado aqui, e é lindo a gente ver e vendo assim o Espírito Santo carimbando a palavra que a gente tem para liberar. As 10 virgens. As 10 virgens, as 10 se prepararam. Umas se prepararam direito. Umas levaram o óleo e levaram reserva. As outras, distraídas, sabe? Levaram óleo, mas não levaram reserva. Todas adormeceram. O noivo demorou. O noivo demorou. Todas adormeceram. As 5 sábias não ficaram acordadas não, gente. Elas adormeceram também. Mas aí, à meia-noite, o tempo mais escuro, na hora que a coisa pega, na hora que fica feio, na hora que a esperança se vai, na hora que você pensa assim, será que eu estou crendo certo mesmo? Aí alguém diz que o noivo está vindo. Aí as 10 levantam. E aquelas sábias, quem são as sábias? As que não confiaram só em si mesmas. Aquelas que tinham reserva. Aquelas que buscavam a sua reserva em Deus e não nas coisas desse mundo que acabam logo, que evaporam. Não nos prazeres momentâneos, não na aparente prosperidade de acordo com a sua conta no banco. Como nós temos buscado com expectativa e até oração e campanha aquilo que deveria vir como uma consequência natural de uma vida rendida a Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar. Marta e Maria. Marta está trabalhando, ansiosa, fadigada, fazendo um tanto de trem. E Jesus fala assim: por que você está assim, Marta? Só precisa de uma coisa. E Maria escolheu a boa parte. E a boa parte, ninguém te arranca. O dinheiro te roubam, a saúde vai embora. Mas a boa parte, ninguém te arranca. E aí, essas 10 virgens levantam. Mas o azeite das nécias está no fim. A alegria das nécias está no fim. A esperança das nécias está no fim. Me dá do seu. Me dá do seu. Você já ouviu? Alguém já falou: ora por mim, eu quero Assunção. Quer a minha unção? Chupa a minha manga. Vive a minha vida, calça o meu sapato, vai passar minhas lutas. A gente quer que as outras que trabalharam, que as outras que buscam, que as outras que oram, que as outras que estão se parecendo cada vez mais com o mestre, que elas simplesmente, num toque de mágica, põem a mão na sua cabeça e pum, te dê óleo. Elas falam: não, nós precisamos desse óleo aqui. Não é egoísmo não, gente. Eu preciso de Jesus, senão eu estou lascada. Eu sou do mesmo material que você, eu sou tentada como você, eu tenho dificuldade em casa como você. Eu não sou melhor do que você, eu não estou num nível superior a você. Então, se eu não segurar bem firme meu óleo, eu vou precisar dele. E elas falaram: não, nós não podemos te dar, senão nós vamos ficar sem, vai buscar. Mas não dava mais tempo. Não dava mais tempo. E o noivo veio. E o que me choca em Mateus 25, porque é o próprio Jesus que está contando essa história. Ele mesmo é que está contando essa parábola. Em Mateus capítulo 25, no finalzinho do capítulo. Quando as noivas, não está no final do capítulo não, está no versículo 13. Tá, 11. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Estas são palavras de Jesus. Jesus te conhece? Jesus tem intimidade com você? Você discerne a voz dele? Ele está trabalhando em você, te corrigindo, te exortando, te carregando nos dias difíceis. A gente vive muito de emoção, sabe, gente? Ai, quando a gente se reúne aqui na igreja, é tão lindo, a gente chora, a gente baba, a gente ora, a gente treme. É maravilhoso, é gostoso, é. Mas isso tem que redundar em vida lá fora.
E em fé, quando tudo está seco em volta, você não está cercado de uma multidão de adoradores, você não está com o tom da música no lugar adequado, você não tem lindas vozes ministrando as suas emoções. Você tem você e o Senhor e a palavra. Você e o Senhor e a sua palavra. Se você não conhecer a palavra, você não vai saber o fim da história. E você não vai saber naquilo que você crê. A gente fala, eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se Ele é Criador do céu e da terra, vai te faltar alguma coisa? A gente tem que revisitar o credo. A gente tem que revisitar os fundamentos da nossa fé. E a gente está se declinando, gente. E tentando resolver no próprio braço aquilo que só Jesus vai resolver. Como eu creio, eu vivo hoje como a antecipação daquilo que eu aguardo. Então, como eu creio que o Senhor vai restaurar todas as coisas, essa restauração já começa pelo fato de eu viver já hoje sob o seu reino. Então, se eu vivo hoje sob o seu reino, o meu caráter vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Eu não vou continuar a Helena mentirosa, invejosa, que eu era. Porque o Espírito Santo está trabalhando em mim, através da sua palavra, me confrontando, me exortando, me corrigindo. Outras pessoas, na comunhão com a sua bendita igreja, estão auxiliando nesse processo, sendo pessoas abençoadoras ou sendo aquela pessoa que é o cão chupando manga. Deus não desperdiça nada, mas eu tenho que te falar, o diabo também não. Se você não somar com Deus, o diabo não perde mão de obra gratuita. Então vigia na vida. E nesse processo, Deus vai nos aperfeiçoando. E Cristo vai sendo formado em nós. E Cristo vai sendo formado em nós. Então, eu não minto. Eu não sonego imposto. Eu não puxo gato da net. Eu não levo nada que não me pertence da empresa, porque a empresa já é rica, ela não vai nem dar falta. Eu não engano o meu marido. Eu não adultero. Eu não ponho impiedade, aquilo que é abominação ao Senhor diante dos meus olhos. O que é isso, Helena? Você está costurando o véu e voltando com a lei? Não, eu estou falando de santificação. Está tudo no Novo Testamento. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. E o processo de santificação, gente, ele não se dá apenas nessas questões do nosso caráter, nas nossas habilidades e fraquezas, não. Ele também se dá na nossa esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, seja onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, a minha esperança está no Senhor. Eu posso votar com responsabilidade? Posso e devo, mas a minha esperança está no Senhor. Eu posso participar da vida pública da minha cidade, para a minha cidade se tornar um lugar mais aprazível, melhor? Posso, mas a minha esperança está no Senhor. Porque a promessa é que o fim da história é que Ele restaurará todas as coisas. Até lá nós teremos muitas tentativas e muitos fracassos, para que a glória seja somente de Deus. Então, se as coisas acontecerem do jeito que você não está esperando, alegrem-se e regozijem-se. Porque Deus não vai perder a oportunidade de você ficar mais crente e mais dependente dEle. E se Ele precisar derrubar os ídolos das ideologias do nosso coração, Ele vai derrubar. Porque só o Senhor muda a nossa história. Só o Senhor conserta o que nós quebramos. Só o Senhor. Hoje em nós, através da nossa atitude, escolhas, fazer, votar, andar, ser cidadão, participar da vida pública, mas com os nossos olhos na viva esperança. Por isso que a Ludmila canta: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, porque você tem que ser ousado para nadar na contramão. Unção de conquista. Conquistar o quê? O que Ele te mandou conquistar. Unção de multiplicação. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Fazer discípulos não é entregar folheto. Fazer discípulo é sentar junto até ver Cristo começar a ser formado no outro. É falar
até Cristo ser formado na vida do outro. É despertar até Cristo ser formado na vida do outro. E se nós, como igreja, estivéssemos ocupados em fazer discípulos, nós não estaríamos tendo que lidar com as questões que nós estamos lidando hoje no país. Porque se é nascido de novo, você não quer abortar ninguém. Se você é nascido de novo, você não faz vista grossa para a Cracolândia. Se você é nascido de novo, você não vê uma drag queen e fala: sangue de Jesus tem poder, sela com a sua salvação. A gente fala: Senhor, manda trabalhadores para a seara. O que está te incomodando, Deus está te convocando. Tem alguma coisa te incomodando? Em vez de ficar falando mal do governo, vai lá e faz. Vai lá e faz, porque o nascido de novo é isso que ele faz. Ele floresce e frutifica a vida de Cristo. Aí você pensa que você tem que fazer coisas mirabolantes. Helena, mas eu não posso mudar as ideologias falsas, eu não posso mudar a mídia atual, eu não posso mudar. Então senta a vizinha na sua mesa. Se cada uma de nós aqui discipular uma família, quantas nós somos aqui, pastora Madalena? 3.000 pessoas. 3.500 mulheres, fora as que estão na internet. Hashtag fica a dica, minha linda. Toda floresta começa com pequenas sementes. Vai à luta. Faça discípulos. Faça discípulos. O Senhor mandou a gente fazer discípulos. É isso que Ele mandou. Ele não mandou mais nada. O resto é consequência disso. Por isso que a gente está se cansando tanto. A gente está fazendo tantas outras coisas, menos fazer discípulo. A gente fica exausto, deprimido, desanimado. Olha para a situação e fala: não vai dar. Não vai dar, o mal vai triunfar. O mal vai triunfar. Mas não, gente, a gente já sabe o fim da história. Mesmo quando tudo parecer contrário, nós já sabemos o fim da história. Parecia que Jesus estava perdendo, né? Parecia que o inferno tinha ganhado. Imagina a cabeça dos discípulos. Mas peraí, ele não andou sobre as águas? Mas morreu. Peraí, mas ele ressuscitou Lázaro, né? Mas morreu. Não parecia que estava tudo dando errado? A ponto de fazer Tomé falar assim: você viu ele ressuscitar? Eu só acredito se eu pôr a mão na ferida dele. E olha que o cara andou com ele 3 anos. Jesus já tinha avisado tudo o que ia acontecer, mas eles ainda não tinham tido a iluminação do Espírito Santo. Mas o Pentecostes já passou, gente. Vocês já receberam poder, porque desceu sobre nós o Espírito Santo. Mas às vezes a gente coloca o Espírito Santo lá, entulhado, debaixo da nossa vontade, do nosso prazer, do nosso desejo, daquilo que a gente quer. Esse Espírito Santo, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, ou em outras traduções diz: não apagueis o Espírito. Se ele é apagado, você murcha. Fica aí uma ideia. Você está murchando? Você está cansada? Você está querendo desistir? Você está pensando que Deus se esqueceu de você? Você está assistindo muita notícia e está pensando assim: o mal vai ganhar, o mal vai triunfar. Não tem esperança mais para esse mundo não. Então eu quero te dizer, você está olhando para o lugar errado. Você está comendo comida estragada. É por isso que você está fraco. Você está tomando remédio errado. Remédio errado é veneno. Toma o remédio certo. A palavra de Deus é remédio. Porque, gente, a nossa inclinação natural é entrar na arena para matar, para brigar, para decolar, para fazer do nosso braço. Não haja na força do nosso do seu braço, nem da sua vontade. Dependa de Deus. Ele faz. E a Bíblia diz que Ele institui e Ele destitui reis. Quando Israel se afastava de Deus, os reis inimigos prosperavam contra Israel. E o povo penava. E o abuso vinha. E os impostos vinham. Aí o povo voltava-se para Deus. Se arrependia dos seus pecados. Aí Deus mandava livramento. Aí Deus mandava. Aí Deus levanta Débora. Deus levanta Jael. Deus faz o que faz. Daí a pouco o que o povo de Israel faz? Se volta para os seus ídolos. Você pensa que a imagem de escultura só que é ídolo? O dinheiro é ídolo. O status é ídolo. Os seguidores no Instagram são ídolos. Eu tenho que me registrar tudo para o povo ver como é que eu sou abençoado. Ídolo. Vaidade. Orgulho.
que a gente escute como igreja, com o sussurro de Deus, através da sua palavra. Porque se a palavra de Deus não nos exortar, o sofrimento vai. Não sejam ingênuos, olha para a Bíblia. Lê o livro de Juízes, o livro mais triste da Bíblia. Deus falava com o povo, Deus abriu o mar, Deus fazia milagre, maravilha. Mas o povo se voltava para os seus ídolos. Que os ídolos sejam destituídos. Até aquele dia em que um só se assentará no trono. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. A gente está de olho no fim da história, Senhor. Não pense você que as línguas vão confessar em... Jesus é Senhor, hein? Não é que os crentes estavam certos? A obstinação e orgulho humano chegou em tão alta conta que eles vão cair de joelho e a língua vai blá, 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 blá. Mesmo se eles não quiserem, eles vão falar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero te dizer, minha linda, unção de multiplicação. A gente não quer ir para o céu sozinho. Porque se a gente está cheio do amor de Deus, a gente não pensa. A primeira evidência de que você está cheia de Deus é que você passa a pensar mais no outro do que em você. Sabe uma meia verdade? Primeiro você tem que se amar para depois amar o outro. É verdade. Como é que? Porque Jesus colocou o padrão: o próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Mas o povo está acreditando numa outra versão, revista e atualizada por Satã. Lá no jardim, lá no deserto, Satanás tentou Jesus com a Bíblia, com as Escrituras. Ele falou verdade? Falou verdade. Atira-te. A palavra não diz: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E Jesus veio, mas também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não acredite nas meias verdades. Jesus manda a gente orar pelo inimigo, por aquele que nos persegue. Amar o nosso adversário. Não vai dar não, não dá mesmo não. Você pensa que você consegue? Consegue não. Eu já tentei, fracassei. Mas se você se aproximar de Deus, quando você pensa que não, aquela pessoa que te talhava o sangue, que era uma pedra de tropeço na sua vida, você olha para ela e fala assim: Jesus ama ela tanto. Ela não é assim à toa, gente. Tem alguma coisa aí por trás. E aí você começa a orar pela pessoa. Aí você ora assim: Deus, pega, frita, tritura, pica. E Deus fala assim: não, ora com o meu coração. Senhor, transforma, liberta, cura. E sabe o que acontece? Quem é curado é você. Ele sabia o que estava falando quando ele diz: orai por aqueles que vos perseguem. Se demandarem contigo tomar uma túnica, tem a capa. Você pensa que você está me roubando? Não está não. O Deus que cuida de mim me dá a outra, toma. Esqueça aqueles que te devem. Esqueça, porque o Senhor todos os dias perdoa suas dívidas. O Pai Nosso. Gente, volta para a raiz. A gente fala que crê, mas a gente não tem as evidências da fé na nossa vida. A gente não tem as evidências da fé. A gente não tem as evidências de Cristo em nós. A simplicidade de Jesus, o cuidado de Jesus. Os únicos que Jesus tratava com intolerância é quem parecia, mas não era. Ele chamou de sepulcro caiado. Parecia, mas não era. Parecia manso, mas não era. Parecia santo, mas não era. Parecia amoroso, mas não era. A Márcia profetizou, né, que as máscaras caiam. Essas de tecido. E as que a gente usa como crentes. Que a nossa crença não seja só um discurso, uma camiseta estampada. Que a nossa crença seja inquestionável diante da nossa postura, da nossa reação
do nosso posicionamento seja inquestionável. Quando as pessoas olharem para você, que elas digam: alguma coisa está acontecendo na vida da fulana. Ela não briga mais. Ou se ela briga ainda, ela pede perdão. De onde que a gente ia imaginar a fulana pedindo perdão? A fulana está tirando as coisas do armário dela, que ela entendeu que ela não precisa de tanta coisa. O que está acontecendo? Estão fazendo lavagem cerebral no centro daquela igreja. Quando ela é ofendida, ela não reage. Eu quero te dizer, quando Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, Ele estava falando sério. Você na força do seu braço não consegue. Você não se santifica sozinho. Você não se auto-santifica. Você se expõe à luz. Você entra debaixo do chuveiro da graça. A graça não é para justificar o seu pecado. A graça é para te capacitar a não pecar. Você vai ser fortalecida. E a sua única preocupação não vai ser a vida alheia ou o pecado alheio, porque você vai estar empenhado em combater o seu. A gente está tão empenhado em combater o pecado alheio, mas é do nosso que a gente vai prestar contas. Que a humildade de Cristo permeie os nossos corações. Que a vida de Deus pulse em cada um de nós. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Às vezes a gente pensa que a cova é a rejeição. Pode ser. Mas às vezes a cova é uma ideologia falsa. É algo que parece esperança, mas é buraco. E ferido, perdeu a unção. Porque quando você começa a beber e a comer dos banquetes desse mundo, você vai perdendo a visão de quem Deus é, do fim da história, do que Ele vai fazer, e de que Ele tem nas suas mãos todo o poder e autoridade. E que o nosso papel é fazer discípulos e interceder, sem cessar. Comungar uns com os outros, ser luz na vida uns dos outros. Perdeu a visão. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus, os nossos, precisam morrer. Os sonhos de Deus jamais morrem. E o sonho de Deus não é só sobre você. É sobre você, sobre a outra, 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 sobre a outra. Por isso que pai é Pai nosso que estás no céu, não é Pai meu. A gente está numa era tão egoísta que a gente acha que Deus é gênio da lâmpada, que tem que satisfazer os nossos prazeres. Então a Lu vai cantar essa música. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Que Ele abra os seus olhos e te coloque uma visão do céu. Deus abençoe vocês.